faxineira chegou para trabalhar em uma mansão de luxo. Ao entrar para limpar o quarto do milionário, ficou paralisada ao ver a sua foto de infância em um quadro negro. Tainá acordou antes mesmo do sol nascer. Os primeiros raios de luz ainda tímidos se infiltravam pelas frestas da janela, pintando o quarto simples com tons alaranjados. O velho despertador na cômoda marcava 5:30, mas a ansiedade já a havia tirado do sono há pelo menos 1 hora. Era seu primeiro dia no novo emprego. E ela sabia que não poderia se atrasar. "Você vai se sair bem, minha filha", disse Dona Filomena, com a voz baixa, mas firme, enquanto colocava o café na mesa da pequena cozinha. Apesar da idade avançada e da saúde frágil, a avó de Tainá sempre mantinha a postura de uma mulher forte, algo que a jovem admirava profundamente. "Tomara, avó! Preciso fazer tudo certo. Esse trabalho é nossa chance de sair dessa pindaíba", respondeu Tainá, enquanto passava manteiga no pão com as mãos ligeiramente trêmulas. Sabia que o emprego como faxineira na mansão dos Albuquerque não era algo glamouroso, mas era a oportunidade de garantir remédios para a avó e talvez, quem sabe, guardar um pouco para reformar a casinha. A vila onde moravam era simples, com ruas de terra e casas de alvenaria coloridas que pareciam resistir bravamente ao tempo e às dificuldades. Todos os vizinhos se conheciam, e a notícia de que Tainá havia conseguido um emprego na cidade grande correra rápido, acompanhada de olhares de curiosidade e, em alguns casos, até de inveja. Depois de um abraço apertado em Dona Filomena, Tainá saiu de casa com sua bolsa surrada no ombro e o coração acelerado, pegou o ônibus que cruzava a estrada para São Paulo, olhando pela janela o cenário mudar gradualmente de campos abertos para os prédios altos e imponentes. A cidade parecia outra realidade, distante de tudo que conhecia. Ao chegar à mansão, Tainá parou por um momento na frente do imenso portão de ferro. A propriedade era de uma grandiosidade que ela só tinha visto em novelas, um jardim perfeitamente cuidado, uma fonte central e a casa em si, uma construção clássica de 2 andares. Com janelas altas e uma aura que mesclava elegância e frieza, sentiu-se pequena, mas lembrou das palavras da avó e seguiu em frente, na entrada. Foi recebida por Dona Margarida, a governanta da mansão, uma senhora de postura rígida e olhos avaliadores. "Então você é a nova faxineira", disse ela, ajustando os óculos. "Espero que saiba que aqui trabalhamos duro. Não toleramos atrasos nem descuidos." "Sim, senhora. Pode deixar. Vou dar o meu melhor", respondeu Tainá, tentando esconder o nervosismo. Depois de uma breve explicação sobre suas tarefas, foi conduzida ao quarto de Vinícius Albuquerque, o proprietário da mansão. "Ele é reservado. Quase não fica aqui durante o dia. Só tome cuidado com os objetos. Tudo nessa casa tem história", alertou Dona Margarida antes de deixá-la sozinha. O quarto era imenso, com uma cama que parecia grande o suficiente para acomodar uma família inteira. Havia estantes cheias de livros, uma poltrona de couro marrom ao lado de uma lareira apagada e uma escrivaninha impecavelmente organizada. Mas o que chamou a atenção de Tainá foi o quadro negro pendurado na parede. Ela se aproximou, intrigada. O quadro exibia uma foto antiga, e Tainá sentiu um frio percorrer sua espinha. Na imagem, uma menina pequena segurava um ursinho de pelúcia, com um sorriso tímido no rosto. Seu coração disparou ao reconhecer aquela cena. Era ela, sem sombra de dúvidas. Era ela, com 5 anos, em frente a uma casa que parecia familiar, mas que ela mal lembrava. Como isso veio parar aqui?" murmurou para si mesma, sentindo o chão tremer sob seus pés. Por um momento, esqueceu onde estava. 1000 perguntas passaram por sua mente. Por que uma foto sua estava na mansão de Vinícius Albuquerque? O que isso significava? Estava tão perdida em seus pensamentos que nem ouviu os passos que se aproximavam pela porta. "Tudo certo aqui?" perguntou Dona Margarida, interrompendo seu devaneio. Sim, tudo certo", respondeu Tainá, tentando esconder seu nervosismo enquanto se afastava da parede. Não era o momento de levantar suspeitas. O resto do dia passou em um borrão, apesar de ter cumprido suas tarefas como combinado. A cabeça de Tainá estava a 1000. A imagem do quadro parecia gravada em sua mente.
E a curiosidade de entender aquela conexão inesperada crescia a cada minuto. Quando finalmente voltou para casa, a primeira coisa que fez foi confrontar Dona Filomena. Vó, por que tem uma foto minha de criança na casa dos Albuquerque? Perguntou quase sem fôlego. Dona Filomena parou, surpresa pela pergunta, mas rapidamente desviou o olhar. Que bobagem é essa, menina? Deve ser coincidência, respondeu, tentando parecer indiferente. Coincidência? Não pode ser. Era exatamente a mesma foto, vó. Você sabe de alguma coisa, insistiu Tainá. Mas Filomena se manteve calada, mexendo no chá como se a pergunta não tivesse sido feita. A frustração de Tainá cresceu. Era óbvio que sua avó sabia mais do que estava contando. Mas por ora, decidiu esperar. Alguma coisa estava acontecendo, e ela não descansaria até descobrir a verdade. O barulho dos ônibus e dos carros em São Paulo era ensurdecedor para Tainá, enquanto ela descia na parada próxima à mansão no segundo dia de trabalho. A noite anterior tinha sido tumultuada. Ela não conseguira dormir direito, com a foto do quadro negro reaparecendo em sua mente a cada tentativa de fechar os olhos. Por mais que tentasse se convencer de que não tinha nada a ver, algo dentro dela dizia que aquele detalhe não era simples coincidência. Ao atravessar o portão da mansão novamente, Tainá respirou fundo. Era necessário manter o foco. Não podia se distrair com pensamentos sobre o passado, ou correr o risco de ser vista como uma funcionária descuidada. Dona Margarida parecia ainda mais atenta naquele dia, como se estivesse avaliando cada movimento seu. Tainá, hoje você deve começar pelos quartos do andar de cima, disse a governanta, entregando-lhe uma lista de tarefas. Evite mexer em coisas que não dizem respeito ao trabalho. Apenas limpe e organize. Nada além disso. Sim, senhora, pode deixar, respondeu Tainá, com um leve nó na garganta. Ela sabia que as palavras de Dona Margarida tinham uma segunda intenção. Será que ela havia notado algo no dia anterior, subindo as escadas largas e bem iluminadas? Tainá não conseguiu conter a ansiedade que a acompanhava. Quando chegou ao quarto de Vinícius novamente, hesitou por um momento antes de abrir a porta. A lembrança da foto ainda estava viva em sua mente, e a sensação de déjà-vu que a acometia era quase sufocante. O quarto estava do mesmo jeito, organizado, frio e quase impessoal, exceto pelo quadro negro pendurado na parede. Lá estava ela novamente, a imagem da sua infância. Tainá se aproximou com passos hesitantes, como se tivesse medo de que alguém surgisse e a surpreendesse. Dessa vez, decidiu observar os detalhes da foto. O fundo da imagem mostrava uma casa pequena, com paredes descascadas e um jardim mal cuidado. Aquilo lhe parecia familiar, mas estava tão distante em sua memória que ela não conseguia juntar as peças. O ursinho que segurava na foto tinha uma orelha remendada com linha vermelha, algo que ela lembrava vagamente de sua infância. Quem é você? Sussurrou Tainá para si mesma, encarando a foto como se ela pudesse responder. Decidiu dar uma olhada mais atenta nos objetos do quarto. Mesmo com o aviso de Dona Margarida ecoando em sua cabeça, nas gavetas da escrivaninha, encontrou livros de capa dura e papéis cuidadosamente organizados. Mas nada que chamasse atenção. Já estava quase desistindo quando viu um envelope amarelado parcialmente escondido entre os livros na estante, antes que pudesse decidir o que fazer. Ouviu passos no corredor. Tainá rapidamente voltou ao trabalho, pegando um espanador e fingindo limpar os móveis. O coração batia tão forte que parecia ecoar pela sala. Era Vinícius. Ele entrou no quarto com um semblante sério, mas sequer olhou para Tainá. Vestia um terno impecável, e o relógio em seu pulso brilhava sob a luz da janela. Pegou alguns papéis na mesa, e sem dizer uma palavra, saiu tão rapidamente quanto entrou. Tainá soltou um suspiro de alívio. Aquela presença imponente a fazia se sentir insignificante, mas ao mesmo tempo, reforçava sua curiosidade sobre ele, o que Vinícius sabia sobre aquela foto. E por que ela estava ali, exposta como uma peça importante de um quebra-cabeça incompleto? Terminou de limpar o quarto e foi para os demais cômodos. Mas sua mente estava longe. O envelope amarelado continuava chamando por ela, mas sabia que seria arriscado demais mexer naquilo novamente, durante o intervalo. Tainá foi até a cozinha, onde os outros empregados estavam reunidos. Era seu primeiro contato mais direto com eles.
e decidiu aproveitar a oportunidade para descobrir mais sobre a mansão. Você é a nova, né, Tainá, certo? Perguntou Mariana, uma cozinheira simpática que parecia ser uma das poucas ali dispostas a conversar. Isso mesmo, estou aqui só desde ontem, respondeu Tainá, tentando parecer casual. Bom, vai se acostumando, o Sr. Vinícius não é muito de falar, mas com sorte, você nem vai cruzar com ele agora, a casa. Essa, sim, tem história, comentou Mariana, sorrindo de lado. História? Como assim? Perguntou Tainá, fingindo desinteresse enquanto mordia um pedaço de pão. Ah, essa casa já foi da mãe dele, Dona Cristiane. Dizem que ela era uma mulher incrível, muito generosa, mas desapareceu faz uns 20 anos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O comentário deixou Tainá intrigada, e ninguém nunca investigou isso. Bom, ouvi dizer que o Sr. Vinícius já tentou, mas a família tem segredos. Melhor não perguntar muito sobre isso. Eles não gostam de mexer nesse assunto. Concluiu Mariana, voltando ao trabalho. Aquela informação era suficiente para Tainá começar a ligar os pontos. A casa na foto era de fato uma pista. E se Dona Cristiane tivesse alguma ligação com seu passado, ao voltar para casa naquele dia, Tainá não conseguia mais conter as perguntas. Vó, precisamos conversar de novo essa foto e essa casa. Tem algo que você não está me contando. Insistiu, determinada a obter respostas. Deixe isso pra lá, menina. Não é coisa que vá te fazer bem, respondeu Dona Filomena, com a voz trêmula e os olhos marejados. Mas tem a ver comigo, não tem. Eu preciso saber, implorou Tainá. Dona Filomena olhou para ela longamente, como se avaliasse se devia ou não revelar algo importante. Talvez seja a hora de você saber, mas não hoje. Tainá sentiu um misto de frustração e expectativa. Ela sabia que algo grande estava para ser revelado, e não iria descansar até descobrir a verdade. O terceiro dia de Tainá na mansão começou com uma sensação de inquietação. Cada canto daquele lugar parecia carregar um segredo, como se as paredes e os móveis fossem testemunhas de histórias que nunca foram completamente contadas. Ainda que estivesse determinada a manter a cabeça no trabalho, a curiosidade parecia crescer a cada minuto. Dona Margarida, como de costume, entregou a lista de tarefas. Hoje você vai limpar o escritório do Sr. Vinícius. Mas lembre-se, não mexa nos papéis dele. A última pessoa que desrespeitou essa regra não ficou muito tempo por aqui. Tainá assentiu, mas sabia que sua mente já estava a mil, desde o momento em que havia encontrado a foto de sua infância. Algo parecia guiá-la em direção a um mistério maior. E agora, com a informação de que a mansão já havia pertencido à mãe de Vinícius, Dona Cristiane, tudo fazia ainda menos sentido. O escritório ficava no andar de baixo, em um canto isolado da casa. Ao entrar, Tainá sentiu o cheiro de madeira antiga e couro. As estantes, cheias de livros, iam do chão ao teto, sobre a mesa de Vinícius. Havia uma pilha de documentos, um laptop e uma foto em um porta-retrato. A imagem mostrava um jovem Vinícius ao lado de uma mulher elegante, com traços que transbordavam força e delicadeza ao mesmo tempo. Tainá deduziu que era sua mãe. Com cuidado, começou a limpar o ambiente, passando um pano úmido sobre as superfícies e organizando os objetos soltos. Mas algo chamou sua atenção. Uma gaveta ligeiramente entreaberta na escrivaninha. Dentro, um caderno de capa vermelha parecia ter sido colocado ali às pressas. Tainá hesitou por um momento. Mas a curiosidade venceu. Pegou o caderno e abriu em uma página marcada. Era uma espécie de diário. As primeiras palavras que leu fizeram seu coração disparar. Preciso proteger minha filha. Não posso deixá-la neste ambiente tóxico. Filomena é a única pessoa em quem confio para cuidar dela. Filomena. Sua avó, o diário era da mãe de Vinícius, antes que pudesse continuar a leitura. Ouviu passos ecoando pelo corredor. Rapidamente, colocou o caderno de volta na gaveta e voltou a limpar a mesa como se nada tivesse acontecido. Seu coração batia tão forte que parecia saltar pela garganta. Vinícius entrou no escritório. Distraído com uma chamada no celular, ele mal percebeu Tainá, que aproveitou para terminar rapidamente sua tarefa e sair dali antes que algo acontecesse. No corredor, Tainá encostou-se na parede para recuperar o fôlego. Aquilo só aumentava suas suspeitas.
Sua avó estava mais envolvida nessa história do que havia contado. Decidiu que, naquela noite, insistiria para que Dona Filomena revelasse tudo. Quando chegou em casa, encontrou Dona Filomena na pequena sala, sentada em sua cadeira de balanço. A televisão estava ligada, mas a idosa parecia mais interessada no bordado em suas mãos do que no programa que passava. Vó, a gente precisa conversar de verdade agora, começou Tainá, sem rodeios. Dona Filomena suspirou, como se já esperasse aquela abordagem. Você não vai sossegar, né? Não vou. Eu encontrei uma coisa hoje, um diário, da Dona Cristiane, a mãe do Vinícius. Ela escreveu sobre mim e sobre você. Os olhos de Dona Filomena se arregalaram. A agulha que segurava quase caiu de suas mãos trêmulas. Por um momento, o silêncio entre as duas foi tão denso que parecia preencher toda a casa. Então você já sabe o suficiente para entender que minha vida foi dedicada a proteger você, disse Dona Filomena, finalmente quebrando o silêncio. Mas proteger de quê? Por quê? Você tem que me contar tudo, vó. Filomena respirou fundo e apoiou as mãos no braço da cadeira. Você é filha da Dona Cristiane. Ela te amava mais do que tudo, mas a família dela não aceitou você. Ela era uma mulher forte, mas as pressões que sofreu... Ah, Tainá, você não imagina o quanto ela sofreu. Tainá sentiu um nó se formar em sua garganta. Era como se todas as perguntas que sempre teve sobre sua origem finalmente começassem a ser respondidas. Mas a sensação era mais pesada do que ela esperava. Mas, por quê? Por que me esconderam? E por que essa foto estava na mansão? Porque ela sabia que um dia o Vinícius ia descobrir a verdade. Ela acreditava que ele era diferente, que ele teria coragem de enfrentar os erros da família, mas ela foi silenciada antes de conseguir fazer isso. Não sei todos os detalhes, mas ela confiou em mim para cuidar de você. O choque percorreu o corpo de Tainá como um raio. Sua mãe tinha sido vítima de algo terrível. Algo que ainda parecia estar enterrado sob as camadas de luxo e segredos da família Albuquerque. Vó, eu preciso saber mais. Preciso falar com ele, com o Vinícius. Não, Tainá, disse Dona Filomena, erguendo a voz pela primeira vez. Essa gente, eles são perigosos. Se você for atrás disso, pode acabar se machucando. Mas Tainá já tinha tomado sua decisão. Ela sabia que havia algo maior em jogo e precisava descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar Vinícius e a poderosa família Albuquerque. A noite caiu, mas o clima dentro da pequena casa de Tainá estava longe de ser tranquilo. Dona Filomena, que normalmente mantinha a compostura firme, agora parecia carregada de um peso emocional que mal conseguia disfarçar. O rosto da avó estava cansado, mas os olhos, embora marejados, mostravam que ela estava decidida a evitar que Tainá fosse fundo demais naquela história. Vó, a senhora não pode simplesmente me pedir para deixar isso para lá. Eu mereço saber quem eu sou. Quem foi minha mãe de verdade? Insistiu Tainá, com o tom de voz levemente elevado. Filomena colocou a xícara de chá na mesinha com cuidado, mas a tremedeira nas mãos era evidente. Minha filha, algumas coisas devem permanecer no passado. Eu criei você longe dessa confusão por um motivo. Foi o pedido dela, da sua mãe. E eu jurei que faria de tudo para te proteger. Proteger do quê? Do quê, vó? Eu trabalho na casa deles. Eu vejo como eles vivem. Eles não têm ideia de quem eu sou. Mas agora eu sei que eu faço parte disso. A senhora realmente acha que eu vou simplesmente ignorar tudo? Filomena abaixou a cabeça e suspirou profundamente. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar do pequeno cômodo havia desaparecido. Tainá sabia que estava colocando a avó contra a parede, mas não havia mais como voltar atrás. Cristiane era uma mulher boa, Tainá. Tão boa. Ela não merecia o que fizeram com ela, começou Filomena. Finalmente quebrando o silêncio, sua voz era baixa, quase como um sussurro. Mas a família dela, aquela gente, sempre foram frios. O pai dela, o seu avô, era o pior de todos. Quando ela engravidou de você, ele viu aquilo como uma vergonha para o nome Albuquerque. Tainá ficou boquiaberta. Era como se as palavras que saíam da boca de sua avó fossem partes de um quebra-cabeça
que ela nunca imaginou existir. Ela te amava, minha filha. Ela te amava tanto que enfrentou tudo e todos para tentar ficar com você. Mas no final, o poder deles foi maior. O pai dela ameaçou tirar você dela. E foi aí que ela me procurou. Pediu que eu cuidasse de você, que te criasse longe de tudo isso. Eu não tive escolha. Aceitei, porque era o melhor para você. E depois, o que aconteceu com ela? Filomena hesitou. Seus olhos estavam marejados novamente. Mas agora lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu não sei de tudo, mas o que sei é que eles fizeram alguma coisa. Sua mãe desapareceu. A desculpa foi que ela decidiu abandonar a família. Mas eu nunca acreditei nisso. Ela nunca teria ido embora sem tentar voltar para você. Tainá sentiu um frio percorrer sua espinha. Era difícil digerir a ideia de que sua mãe, uma pessoa que ela nunca conheceu, tinha sido apagada de sua própria história. A indignação começou a crescer dentro dela, mas junto veio uma sensação avassaladora de tristeza. Por que a senhora nunca me contou isso antes? Perguntou com a voz embargada. Porque eu queria que você tivesse uma vida tranquila. E até agora, estava funcionando. Mas ao aceitar esse emprego, você se colocou no caminho de tudo isso mesmo sem querer. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Tainá sentia que sua vida inteira havia sido uma mentira, mas também sabia que sua avó fez o que achava certo. Apesar de todo o amor que sentia por Filomena, era difícil não se sentir traída. No dia seguinte, Tainá chegou à mansão com um misto de raiva e determinação. Cada passo que dava parecia mais pesado. Mas ela sabia que não podia deixar aquele mistério continuar sem respostas. Enquanto organizava os cômodos, sua mente não parava. As palavras da avó ecoavam em sua cabeça como um alerta. Filomena estava certa em dizer que aquelas pessoas eram perigosas. Mas isso não diminuía a vontade de Tainá de ir até o fundo daquela história. Bom dia, Tainá. A voz de Dona Margarida a tirou de seus pensamentos. Bom dia, respondeu automaticamente, tentando esconder qualquer sinal de preocupação. Hoje você vai limpar o salão principal. O Sr. Vinícius pediu que ficasse impecável para uma reunião importante mais tarde. Não se esqueça de checar cada detalhe. Tainá assentiu e seguiu para o salão. Uma enorme sala de estar com janelas que iam do chão ao teto e uma decoração que parecia digna de museus. Ela havia limpado aquele espaço apenas de passagem antes, mas agora teria que se concentrar em cada canto. Enquanto espanava a grande estante de livros, seus olhos pousaram em um porta-retratos que parecia deslocado. Era outra foto de Vinícius e sua mãe, Cristiane, dessa vez em um jardim que parecia ser o mesmo da foto de infância que vira no quarto. Um detalhe na moldura chamou sua atenção. Um pequeno brasão gravado em dourado no canto inferior. Era o brasão da família Albuquerque, mas com algo que parecia diferente. Ela colocou o porta-retratos de volta, mas não pôde deixar de se perguntar até onde aquele mistério ia e, principalmente, qual seria o próximo passo para descobrir a verdade. O relógio marcava 7 horas da manhã, quando Vinícius Albuquerque entrou na ampla sala de jantar da mansão. A luz do sol atravessava as janelas altas, refletindo no mármore impecável do chão. Vestido em seu terno sob medida, ele parecia uma figura esculpida, cada detalhe de sua aparência cuidadosamente calculado. Era um homem que emanava poder, e ao mesmo tempo, um distanciamento quase glacial. Sentado à cabeceira da longa mesa, Vinícius leu rapidamente as manchetes do jornal, enquanto tomava um gole de café preto. Seu olhar estava fixo, mas sua mente vagava. A reunião que teria mais tarde era crucial para fechar um contrato milionário. Mas mesmo assim, algo o perturbava. A carta que havia encontrado meses atrás, escrita por sua mãe, parecia ecoar em sua cabeça como uma lembrança persistente. Ele nunca havia falado sobre isso com ninguém, mas desde que descobriu aquele pedaço de papel amarelado escondido em um antigo baú no sótão, sua vida havia mudado. A carta era curta, mas carregava um peso que ele ainda não conseguia processar. Vinícius, se algum dia você encontrar esta carta, quero que saiba que fiz o que fiz para proteger sua irmã. Nunca me perdoarei por deixar minha filha para trás, mas foi a única forma de salvá-la. Irmã, que irmã? A pergunta martelava em sua mente desde o dia em que leu aquelas palavras. Ele não tinha respostas.
e ninguém na família parecia disposto a dar qualquer pista sobre o que aquilo significava. Enquanto isso, no andar de baixo, Tainá começava seu dia de trabalho. Desde a conversa com Dona Filomena na noite anterior, ela estava mais determinada do que nunca a entender sua conexão com aquela casa, e principalmente com Vinícius. Ao mesmo tempo, havia algo no comportamento dele que começava a intrigar Tainá. "Ele é sempre tão sério?" perguntou ela a Mariana, a cozinheira, enquanto passava pela cozinha para pegar um balde com produtos de limpeza. "Vinícius, menina, você nem imagina. Ele é assim desde que eu comecei a trabalhar aqui, e já tem uns 10 anos. Mas ouvi dizer que antes dele assumir a empresa, ele era diferente", respondeu Mariana, mexendo no molho de uma panela. "Diferente como mais humano, sabe? Dizem que ele era bem próximo da mãe. Depois que ela desapareceu, ele mudou completamente. Ficou frio, fechado. Deve ser difícil crescer em uma família como essa, cheia de segredos e exigências." As palavras de Mariana apenas reforçaram o que Tainá já começava a perceber. Vinícius não era apenas um empresário arrogante e frio, como ela havia suposto inicialmente. Havia algo mais profundo, uma dor que parecia estar enterrada sob a fachada impecável que ele exibia. Mais tarde, Tainá foi designada para limpar o salão principal novamente, o mesmo local onde havia notado o estranho porta-retratos no dia anterior. Enquanto limpava as prateleiras, percebeu que Vinícius estava sentado em uma das poltronas, com o celular em mãos. Era a primeira vez que os dois estavam no mesmo cômodo por tanto tempo sem que ele parecesse apressado ou distraído. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele de repente, sem levantar os olhos do celular. A pergunta pegou Tainá de surpresa. Ela hesitou por um momento antes de responder. "Comecei essa semana, senhor." Vinícius finalmente ergueu o olhar, fixando-o nela. Seus olhos eram intensos, como se estivessem tentando decifrá-la. "E o que achou da casa até agora?" "É grande, muito bonita", respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Ele deu um pequeno sorriso, quase imperceptível, e voltou sua atenção para o celular. O momento de interação foi breve, mas deixou Tainá com a sensação de que havia algo por trás daquela indiferença. À noite, enquanto revisava os papéis para a reunião do dia seguinte, Vinícius abriu uma gaveta na mesa de seu escritório e puxou o mesmo diário de capa vermelha que Tainá havia visto anteriormente. Ele ainda não havia lido tudo, mas algumas passagens continuavam gravadas em sua mente. "Filomena é a única pessoa em quem confio. Se algo acontecer comigo, espero que ela cuide da minha filha como se fosse dela. Eu nunca terei coragem de contar para Vinícius. Ele é só um menino, e isso o destruiria." A caligrafia de sua mãe era firme, mas os traços revelavam sua angústia. Vinícius fechou o caderno com força e massageou as têmporas. Havia uma verdade enterrada no passado de sua família que ele não sabia se estava preparado para encarar. Enquanto isso, no quarto simples onde morava com Dona Filomena, Tainá encarava o teto. As palavras da avó continuavam a ecoar em sua mente. "Sua mãe foi uma mulher forte, mas a família dela não aceitou você. Como seria possível que aquele homem, tão imponente e distante, fosse seu irmão?" A ideia parecia absurda. Mas ao mesmo tempo, tudo apontava para essa verdade. "Se eu perguntar para ele, será que ele vai me ouvir?" Sussurrou para si mesma. Mas Tainá sabia que a única maneira de descobrir toda a verdade era continuar investigando, e aos poucos, ela começava a perceber que Vinícius não era apenas o homem frio e inatingível que aparentava ser. Por trás de sua postura rígida, havia alguém carregado de dúvidas, segredos e, talvez, arrependimentos. A mansão dos Albuquerque parecia mais silenciosa do que o habitual naquela manhã. Tainá chegara cedo e começara seu trabalho no andar de cima, mas sua mente estava longe. Os fragmentos de informações que tinha até agora pareciam formar um quebra-cabeça complicado. Sua mãe, Cristiane, confiando sua criação à avó, o desaparecimento misterioso de Cristiane, o diário escondido, e agora, Vinícius, que parecia ser o centro de todas essas conexões. Enquanto passava o pano sobre a escrivaninha de um dos quartos de hóspedes, a voz de Mariana ecoou pelo corredor. "Tainá,
A Margarida quer te ver no depósito agora. O coração de Tainá acelerou. Havia algo de intimidador na forma como a governanta falava com ela, como se cada palavra fosse um aviso. Ao chegar ao depósito, encontrou Dona Margarida com as mãos nos quadris, olhando para ela com expressão severa. Você anda distraída, menina, disse a governanta. Espero que não esteja pensando em nada além do trabalho. É uma mansão, não um lugar para curiosos. Sim, senhora, respondeu Tainá, mantendo a cabeça baixa. Margarida pareceu inspecioná-la por alguns segundos antes de apontar para uma prateleira cheia de produtos. Pegue esses itens e volte ao serviço. E lembre-se, qualquer passo errado aqui dentro e você não vai durar muito tempo. Com a advertência de Margarida ainda fresca em sua mente, Tainá decidiu manter um perfil mais discreto. No entanto, seu instinto dizia que havia mais coisas naquela casa esperando para serem descobertas. Enquanto limpava o corredor que dava acesso ao sótão, notou algo que nunca tinha visto antes. Uma porta de madeira com uma pequena placa dourada onde se lia Arquivo. A curiosidade falou mais alto, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Óbvio que seria, murmurou para si mesma, frustrada. No entanto, ao se afastar, percebeu que uma das empregadas mais antigas, Dona Cida, passava pelo corredor. Tainá resolveu arriscar. Dona Cida, o que tem naquela sala de arquivo? Perguntou, tentando soar casual. Ah, aquilo lá é só bagunça antiga. O senhor Vinícius é o único que entra lá. E mesmo assim, raramente. Por quê? Tá curiosa. Não, só achei estranho nunca ter visto ninguém indo ali. Dona Cida deu uma risada curta. Bom, se fosse você, nem me preocuparia. Essa casa tem coisa demais guardada que era melhor nunca ter vindo à tona. A resposta, longe de satisfazê-la, apenas deixou Tainá mais determinada. Durante o intervalo, Tainá encontrou Mariana na cozinha e, como sempre, tentou arrancar mais informações. A cozinheira era simpática, mas sabia até onde poderia falar sem atrair problemas. Você já ouviu falar de algum escândalo grande na família Albuquerque? Perguntou Tainá, fingindo desinteresse enquanto mexia em um copo de água. Escândalo? Ah, essa família vive disso, menina. O pai do Vinícius, por exemplo, era um monstro com os empregados e até com a própria esposa. A dona Cristiane sofreu horrores nas mãos daquele homem, mas a maior confusão foi mesmo quando ela sumiu. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, e ninguém nunca investigou. Dizem que o Vinícius tentou por um tempo, mas sabe como é? Quanto mais fundo você cava, mais sujeira aparece. Tainá sentiu um arrepio. Se Vinícius já havia tentado investigar o desaparecimento da mãe, talvez houvesse algo que ele não soubesse. Algo que ela poderia ajudar a desvendar. No final do expediente, enquanto terminava de limpar o salão principal, Tainá viu Vinícius passar apressado com um envelope na mão. Ele parecia distraído, mas havia algo no jeito como segurava o envelope que chamou a atenção dela. O olhar distante, quase preocupado. Era diferente do semblante controlado que ele costumava exibir. Tainá esperou que ele subisse as escadas e seguiu para o escritório dele. Sabia que estava ultrapassando limites, mas sua determinação era maior que o medo. Ao entrar, começou a observar os detalhes novamente. O caderno de capa vermelha ainda estava na gaveta, mas ela decidiu que não seria seguro mexer nele outra vez. No entanto, na pilha de papéis sobre a mesa, algo chamou sua atenção. Uma pasta com o brasão dos Albuquerque. Dentro, havia uma série de fotos antigas e um documento parcialmente preenchido. Era um relatório de uma investigação, no cabeçalho. O nome Cristiane Albuquerque aparecia em destaque, antes que pudesse entender o que aquilo significava. Ouviu passos vindo pelo corredor, rapidamente, voltou ao trabalho, fingindo limpar a estante ao lado. Vinícius entrou, mas dessa vez, ao invés de ignorá-la, falou diretamente com ela. Já está terminando. Sim, senhor, respondeu Tainá, tentando manter a calma. Vinícius a observou por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo além do trabalho. Então finalmente disse: amanhã, limpe o arquivo do corredor do sótão. Preciso que esteja impecável. O pedido foi inesperado, mas Tainá apenas assentiu. O que ele queria que ela visse ali? Ou seria apenas uma coincidência? Ao sair do escritório,
Tainá sentiu como se estivesse mais perto de descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo, sabia que se fosse pega indo além de suas funções, poderia perder não só o emprego, mas a oportunidade de entender seu passado. O trajeto de volta para casa naquela noite foi silencioso. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, Tainá não conseguia parar de pensar no arquivo que Vinícius havia pedido para ela limpar no dia seguinte. O que ele esperava que ela encontrasse seria apenas uma coincidência, ou ele sabia mais do que demonstrava. Chegando em casa, encontrou Dona Filomena na cozinha. Mexendo em uma panela com caldo fumegante, a avó parecia mais tranquila do que na noite anterior, mas Tainá sabia que aquilo era apenas fachada. Vó, você tem certeza de que me contou tudo sobre a minha mãe? Perguntou diretamente, sem rodeios. Dona Filomena parou o movimento com a colher, mas não se virou imediatamente. Ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou profundamente. Eu já te disse o que você precisava saber, minha filha. Por que insiste? Porque não faz sentido, vó. Eu sei que tem mais coisa. Eu sei que a senhora está escondendo algo para me proteger. Mas agora eu preciso saber de tudo, seja o que for. Filomena colocou a colher na pia e se virou. Olhando nos olhos da neta, sua expressão estava cansada, mas também carregava uma dose de culpa que ela não conseguia esconder. Tainá, o que mais você quer saber? Eu já te contei que você é filha da Cristiane, que ela foi uma mulher boa, mas que sofreu nas mãos da família dela. O que mais você quer de mim? Perguntou com a voz embargada. Eu quero saber o que aconteceu com ela. Por que ela sumiu? Foi mesmo a família dela que a tirou de mim. A senhora sabe, vó. Eu sei que sabe. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Filomena apertou as mãos uma contra a outra, como se tentasse reunir coragem para dizer o que estava prestes a falar. Ela não sumiu porque quis. Tainá, eles fizeram com que ela desaparecesse. As palavras atingiram Tainá como um golpe. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto tentava processar o que a avó acabara de dizer. Fez ela desaparecer. Como assim? Eles mataram ela? Perguntou, quase sem fôlego. Eu não sei ao certo, mas sei que, quando ela me trouxe você, estava com medo. Disse que não podia voltar para casa, que o pai dela a estava ameaçando. Eu nunca mais ouvi falar dela depois daquele dia. Tainá sentiu um nó se formar em sua garganta. Era difícil acreditar que sua mãe pudesse ter sido vítima de sua própria família. E o Vinícius? Ele não sabia de nada disso. Ele era só um menino, Tainá. Devia ter uns 10 anos quando tudo aconteceu. Cristiane disse que o amava, mas que não podia contar nada a ele. Ela tinha medo que ele sofresse represálias. O nome de Vinícius agora parecia carregar um peso ainda maior. Ele havia crescido sem saber da verdade sobre a mãe, e Tainá começava a perceber que, apesar de toda a sua frieza, talvez ele estivesse tão perdido quanto ela naquele emaranhado de segredos. No dia seguinte, Tainá chegou à mansão mais determinada do que nunca. A sala de arquivo no sótão era o foco de seus pensamentos, desde que Vinícius mencionara que precisava que ela limpasse o espaço. Subiu as escadas com o coração acelerado, tentando esconder sua ansiedade caso alguém cruzasse com ela. A sala de arquivo era pequena, mas cheia de caixas e pastas organizadas em prateleiras que iam do chão ao teto. Assim que abriu a porta, um cheiro de papel antigo e mofo tomou conta do ambiente. Tainá começou a limpar, mas seus olhos buscavam algo que pudesse lhe dar respostas. Em uma das prateleiras, encontrou uma caixa marcada com o nome Cristiane Albuquerque. Seu coração disparou, olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha, e abriu a caixa. Dentro, havia fotos, cartas e recortes de jornais antigos. Uma das cartas chamou sua atenção imediatamente. Era escrita à mão e parecia ter sido endereçada a Cristiane. Tainá leu com atenção. Cristiane, você não tem ideia do risco que está correndo ao desafiar nosso pai. Ele não vai deixar isso passar. Por favor, volte para casa e faça o que ele manda. É para o seu bem e da criança. A assinatura no final dizia apenas: Beatriz. Tainá sentiu um frio percorrer sua espinha. Beatriz era o nome da tia de Vinícius. Pelo tom da carta, parecia que ela sabia exatamente o que estava acontecendo na época. Quando terminou de limpar o arquivo, Tainá foi até o salão principal, onde encontrou Vinícius novamente.
Ele estava sentado na poltrona com o mesmo olhar distante do dia anterior. Está tudo limpo no arquivo, senhor, disse ela, tentando esconder a tensão na voz. Ótimo, obrigado, respondeu ele sem levantar os olhos. Tainá hesitou por um momento, mas decidiu arriscar. Senhor Vinícius, posso te perguntar algo? Ele finalmente ergueu o olhar, parecendo intrigado. O que foi? Você acredita que sua mãe realmente desapareceu porque quis? A pergunta o pegou de surpresa. Vinícius demorou alguns segundos para responder. Não, nunca acreditei nisso. Mas não tenho provas para pensar de outra forma. Tainá sentiu que aquele era o momento certo para agir. Talvez eu possa te ajudar. Acho que temos mais em comum do que o senhor imagina. Vinícius franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Minha avó, Filomena, ela me contou coisas sobre sua mãe, e acho que eu sou parte dessa história. Os olhos de Vinícius se arregalaram, por um instante. Ele parecia ter perdido a compostura habitual. Filomena, como ela, eu acho que sou filha da sua mãe. Senhor Vinícius. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia preencher todo o salão. Vinícius a encarava, tentando processar o que acabara de ouvir. Vinícius sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele ficou ali, parado, encarando Tainá como se tentasse encontrar alguma lógica no que ela acabara de dizer. A ideia de que aquela jovem humilde pudesse ser sua irmã era tão absurda quanto perturbadora. Você tem ideia da gravidade do que está dizendo? Vinícius finalmente perguntou, sua voz baixa, mas carregada de tensão. Tenho, senhor. E não teria dito se não tivesse certeza. Minha avó, Dona Filomena, me contou. Minha mãe era Cristiane Albuquerque, sua mãe. O impacto das palavras fez Vinícius desviar o olhar por um momento. Ele fechou os punhos, tentando manter a calma, mas a confusão e o turbilhão de emoções eram evidentes. Isso não faz sentido. Minha mãe nunca mencionou nada sobre outra filha. Por que ela esconderia isso de mim? Tainá respirou fundo, sabendo que seria difícil explicar. Porque ela estava tentando me proteger. Segundo minha avó, sua família, o pai dela, não aceitou minha existência. Ela não teve escolha. Vinícius encarou Tainá novamente, desta vez com uma mistura de incredulidade e curiosidade. E por que agora? Por que você resolveu me contar isso agora? Porque eu acho que o senhor também merece saber a verdade. Porque, de alguma forma, acredito que estamos no mesmo lado. E porque talvez o senhor possa me ajudar a entender o que aconteceu com ela. O silêncio que seguiu foi denso. Vinícius parecia lutar contra uma tempestade interna. Mas, finalmente, deu um passo para trás. Vou precisar de um tempo para processar isso. Mais tarde, Vinícius se trancou no escritório. Sua mente estava inquieta, e ele não conseguia se concentrar em mais nada. Abriu a gaveta onde guardava o diário de capa vermelha e o colocou sobre a mesa. Ainda havia tantas páginas que ele nunca havia lido completamente. Folheando o diário, encontrou uma passagem que parecia diretamente ligada ao que Tainá acabara de revelar. Eu não queria esconder isso de Vinícius, mas sei que ele ainda é muito jovem para entender. Tainá é tão pequena e indefesa. Como posso colocá-la em risco? Meu pai nunca vai aceitá-la. Ele já deixou isso claro. Tudo o que posso fazer agora é confiar em Filomena e rezar para que minha filha tenha uma vida melhor do que a que eu posso oferecer. A respiração de Vinícius acelerou. Aquelas palavras confirmavam o que Tainá havia dito. Sua mãe havia confiado sua irmã a outra pessoa, com medo das consequências. Mas mesmo assim, as perguntas continuavam. O que havia acontecido com Cristiane? E por que seu pai era tão inflexível? Vinícius fechou o diário e apoiou as mãos sobre a mesa. Sua mente uma confusão de lembranças e emoções. Ele sentia um misto de culpa, raiva e, acima de tudo, uma necessidade urgente de saber a verdade. Na manhã seguinte, Vinícius pediu para que Tainá fosse ao escritório antes de começar suas tarefas. Ela entrou com passos hesitantes, mas determinada. Eu li o diário, e pelo que minha mãe escreveu, tudo o que você disse parece verdade, começou Vinícius, ainda tentando processar suas próprias palavras. Mas isso não explica o que aconteceu com ela, nem porque ninguém na família nunca mencionou nada disso. Tainá assentiu. Eu também quero respostas, e acho que a única maneira de conseguirmos é enfrentando sua família.
Eles sabem o que aconteceu. Você não entende no que está se metendo, disse Vinícius, com um tom que misturava preocupação e seriedade. Minha família. Eles são perigosos. Já destruíram a vida de muitas pessoas. Não vou deixar que você seja a próxima. Eu não vou desistir, Sr. Vinícius, se a minha mãe arriscou tudo para me proteger. O mínimo que posso fazer é lutar para honrar o que ela passou, e acho que o senhor sente o mesmo. Vinícius a observou por alguns instantes, impressionado pela determinação dela. Ele não podia negar que havia algo naquelas palavras que ecoava dentro de si. Está bem, mas se formos investigar isso juntos, precisamos ser cuidadosos. Qualquer passo em falso pode ser perigoso. Combinado, respondeu Tainá, com um brilho de esperança nos olhos. Mais tarde, Vinícius foi até o sótão, decidido a encontrar mais pistas. Começou a vasculhar o baú onde havia encontrado o diário, entre papéis amarelados e objetos antigos. Encontrou um envelope lacrado com o brasão dos Albuquerque. Ao abrir, descobriu uma carta que parecia ter sido escrita por sua mãe pouco antes de desaparecer. Vinícius, se um dia você ler esta carta, saiba que fiz tudo por amor a você e sua irmã. O que meu pai fez foi cruel, mas eu acredito que você tem força para corrigir os erros dessa família. Nunca se esqueça de quem você é e nunca desista da verdade. As palavras da carta trouxeram lágrimas aos olhos de Vinícius. Sua mãe sabia que algo terrível poderia acontecer, mas acreditava que ele poderia lutar contra isso, com a carta em mãos. Ele sabia que não poderia mais ignorar o que estava diante dele. Era hora de enfrentar a verdade. Não importava o preço. Vinícius estava inquieto. A revelação de Tainá o havia abalado de um jeito que ele não podia demonstrar. Mas cada palavra que ela havia dito parecia ecoar em sua mente como uma verdade impossível de ignorar. Ele sabia que sua família estava longe de ser um modelo de perfeição, mas a ideia de que sua mãe tinha outra filha, uma irmã, e que isso havia sido escondido dele por tanto tempo, era algo que ele não conseguia processar completamente. Enquanto Tainá estava sentada à sua frente, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos nele, Vinícius tentava organizar seus pensamentos. Ele tinha tantas perguntas, mas sabia que ela também esperava respostas que ele talvez não fosse capaz de dar. Eu li a carta da minha mãe, disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas carregada de emoção. Ele segurava o papel com a mão trêmula, como se cada palavra escrita ali tivesse o poder de destruir tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida. Tainá, sentada na cadeira em frente à mesa de Vinícius, manteve a calma. Ela sabia que ele precisava de tempo para assimilar o que havia descoberto, mas a tensão no ar era palpável. E o que estava escrito? Perguntou ela, com a voz baixa, quase um sussurro. Vinícius suspirou, passando a mão pelos cabelos antes de responder. Minha mãe, ela mencionou que estava tentando proteger você, que sabia que nosso avô nunca aceitaria sua existência, mas ela também deixou claro que confiava em Dona Filomena para cuidar de você. Tainá assentiu lentamente. Isso confirma o que minha avó disse, mas isso não explica o que aconteceu com ela, nem porque a foto da minha infância está pendurada na sua casa. Vinícius ficou em silêncio por um momento, olhando para o papel em suas mãos. Ele parecia estar perdido em pensamentos, tentando conectar os pontos. Minha mãe desapareceu quando eu tinha apenas 10 anos. Lembro-me de que ela estava sempre triste, como se carregasse um peso que não podia compartilhar com ninguém. Na época, meu pai e minha tia Beatriz disseram que ela decidiu ir embora por conta própria, mas nunca acreditei nisso. Tainá se inclinou para a frente, cruzando os braços sobre a mesa. Acho que eles mentiram. Minha avó acredita que sua família fez algo para silenciá-la. E se tudo isso for verdade, precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Naquela noite, Vinícius e Tainá decidiram que precisavam reunir mais informações antes de confrontar alguém diretamente. Vinícius sabia que mexer no passado de sua família era como abrir uma caixa de Pandora. Os segredos escondidos poderiam não apenas destruí-lo, mas também colocar Tainá em perigo. Enquanto vasculhavam os documentos antigos na sala de arquivo, encontraram algo que fez o sangue de ambos gelar. Era uma carta escrita por Beatriz para o pai de Cristiane. As palavras eram diretas, frias e calculistas. Pai,
Cristiane continua se recusando a seguir nossas instruções. Ela insiste em proteger a criança, mas sabemos que isso não é uma opção. Ela está ficando cada vez mais emocional e, sinceramente, acredito que precisamos tomar uma atitude antes que essa situação se torne pública. Tainá leu a carta com as mãos trêmulas. Eles estavam planejando alguma coisa. Vinícius, sua tia, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Vinícius pegou o papel, seus olhos fixos nas palavras enquanto sua mandíbula se apertava. Ele havia suspeitado de sua tia por anos, mas ver aquilo escrito com tanta clareza era como um soco no estômago. Isso explica muita coisa, mas precisamos de mais. Essa carta sozinha não será suficiente para confrontá-la. Na manhã seguinte, Vinícius ligou para sua tia Beatriz, convidando-a para um café na mansão. Ele sabia que ela aceitaria. Beatriz sempre gostava de manter uma aparência de controle e de proximidade familiar. Quando ela chegou, estava impecável. Como sempre, com um sorriso educado, mas ligeiramente condescendente. Vinícius, querido, que surpresa você me chamar assim tão cedo. Algum problema na empresa? Perguntou ela, enquanto ajeitava o colar de pérolas ao redor do pescoço. Vinícius a conduziu até o salão principal, onde a mesa estava arrumada com café, frutas e pães. Ele sentou-se à cabeceira, com Tainá posicionada estrategicamente em um canto da sala, onde Beatriz mal poderia notar sua presença. Na verdade, tia, queria falar sobre algo mais pessoal, começou Vinícius, servindo-se de uma xícara de café. Sobre minha mãe. Beatriz parou de mexer no chá que estava servindo. Sua expressão mudou levemente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. O que tem, Cristiane? Vinícius colocou a carta sobre a mesa, deslizando-a na direção dela. Isso, quero falar sobre isso. Beatriz pegou o papel, lendo-o com cuidado. Seu rosto ficou impassível enquanto lia, mas quando terminou, colocou a carta sobre a mesa com movimentos controlados. De onde você tirou isso? Perguntou ela, sem olhar para ele diretamente. Isso não importa. O que importa é que agora eu sei. Você e meu avô estavam por trás do desaparecimento da minha mãe. Não estavam. Beatriz deu uma risada curta e sem humor. Vinícius, não seja dramático. Essa carta não prova nada. Eu estava tentando proteger nossa família de um escândalo. Sua mãe era complicada. Complicada? Ela era sua irmã, retrucou Vinícius, sua voz subindo um pouco. Sim, e foi exatamente por isso que fiz o que fiz, para protegê-la, e a você. De consequências ainda piores. O que vocês fizeram com ela? Perguntou Vinícius, inclinando-se para a frente. Beatriz ficou em silêncio por um momento, avaliando a situação. Vinícius, algumas coisas devem permanecer enterradas, para o bem de todos. Não vou aceitar isso como resposta, tia. Se você não me contar a verdade, eu vou atrás dela sozinho, e não me importa o que isso custe. Beatriz levantou-se, ajeitando o casaco como se estivesse se preparando para sair. Cuidado, meu querido. Às vezes, cavar o passado pode enterrar você também. Ela saiu sem dizer mais nada, deixando Vinícius e Tainá com uma mistura de frustração e determinação. Após a saída de Beatriz, Tainá se aproximou de Vinícius. Ela sabe mais do que disse. Dá para ver nos olhos dela. Eu sei, respondeu ele, apertando os punhos. Mas agora, ela sabe que estamos perto da verdade, e isso a torna ainda mais perigosa. Então, o que faremos agora? Vinícius a olhou com firmeza. Vamos até o fim, não importa o que aconteça. A saída de Beatriz da mansão deixou um rastro de tensão no ar. Vinícius sentiu que havia tocado um ponto sensível, mas estava claro que sua tia não pretendia facilitar as coisas. Tainá, por sua vez, observava tudo com atenção, ciente de que estavam lidando com forças poderosas que fariam de tudo para proteger os segredos da família Albuquerque. Ela está com medo, disse Tainá, quebrando o silêncio que pairava entre os dois. Medo é um começo, mas não é o suficiente, respondeu Vinícius, com a mandíbula apertada. Se quisermos que ela revele tudo, precisamos pressioná-la ainda mais. Tainá sentiu um arrepio. O tom de voz de Vinícius era determinado, mas carregava uma raiva contida que a fazia imaginar até onde ele estava disposto a ir.
E como você pretende fazer isso? Perguntou ela. Há pessoas nesta família que sabem mais do que aparentam. Beatriz não agiu sozinha. Meu avô estava envolvido. E pode haver outros. Precisamos de aliados que possam nos ajudar a conectar os pontos. No dia seguinte, Vinícius decidiu visitar sua avó materna, Dona Laura Albuquerque, uma mulher que havia se afastado da família após o desaparecimento de Cristiane. Laura vivia em uma casa menor, longe da mansão, e raramente era mencionada nas reuniões familiares. Para Vinícius, ela poderia ser a chave para entender o que realmente aconteceu. A casa de Laura era simples, mas elegante, com móveis antigos e fotos de família espalhadas pelas paredes. Quando abriu a porta, a idosa sorriu ao ver o neto, mas seu olhar rapidamente se tornou sério ao notar a presença de Tainá. Quem é ela, Vinícius? Perguntou Laura, apontando para Tainá com o olhar. Avó, esta é Tainá. Ela é minha irmã, respondeu ele sem rodeios. Laura arregalou os olhos, mas, para a surpresa de Tainá, não pareceu completamente chocada. A idosa olhou de Tainá para Vinícius, como se buscasse alguma confirmação. Então é verdade, Cristiane teve uma filha fora do casamento, murmurou Laura, levando a mão ao peito. Tainá se adiantou, sua voz carregada de emoção. Por favor, Dona Laura, eu preciso saber mais sobre minha mãe. Eu mal sei quem ela era, a senhora pode me ajudar. Laura hesitou por um momento, mas finalmente os convidou para entrar. Os três se sentaram na sala de estar, onde o silêncio parecia pesar mais do que as palavras que estavam por vir. Cristiane sempre foi diferente do resto da família, começou Laura, com a voz baixa. Ela tinha um coração bondoso, mas também era teimosa. Quando ficou grávida de você, Tainá, sabia que enfrentaria a oposição do pai dela. Meu marido sempre foi rígido, incapaz de aceitar qualquer coisa que pudesse manchar o nome dos Albuquerque. Então ele a forçou a me abandonar, perguntou Tainá, sua voz embargada. Laura balançou a cabeça. Não foi bem assim. Cristiane tomou a decisão de confiar você a Filomena, porque sabia que era a única maneira de garantir sua segurança. Mas mesmo assim, seu pai nunca perdoou Cristiane. Ele a tratou com crueldade até o dia em que ela desapareceu. E o que a senhora sabe sobre o desaparecimento dela? Questionou Vinícius, inclinando-se para a frente. A avó suspirou, apertando as mãos no colo. Eu nunca soube ao certo, mas ouvi rumores de que Beatriz estava envolvida. Ela sempre foi ambiciosa, sempre colocou os interesses da família acima de tudo. E quando Cristiane começou a desafiar as ordens do pai, Beatriz passou a tratá-la como uma ameaça. Enquanto voltavam para a mansão, Vinícius e Tainá refletiam sobre as palavras de Laura. Para Vinícius, era cada vez mais claro que Beatriz desempenhara um papel central no desaparecimento de sua mãe. Mas ainda faltavam peças nesse quebra-cabeça. Se minha mãe confiou em Filomena para cuidar de você, talvez Filomena saiba mais do que revelou até agora, disse Vinícius, dirigindo o olhar para Tainá. Minha avó sempre foi protetora. Ela só me contou o básico porque achava que estava me protegendo. Mas acho que, se você falar com ela, talvez consiga mais respostas, sugeriu Tainá. Vinícius assentiu. Ele sabia que seria difícil convencer Filomena a confiar nele, mas estava disposto a tentar. Naquela noite, Vinícius foi até a casa de Tainá e Filomena. A idosa estava sentada em sua cadeira de balanço, costurando calmamente, mas seus olhos se estreitaram ao ver Vinícius entrar. O que você quer aqui? Perguntou Filomena com a voz firme. Eu quero respostas, dona Filomena, respondeu Vinícius, aproximando-se. Minha mãe confiou em você para proteger Tainá, mas eu sei que você sabe mais do que está me dizendo. Filomena o encarou por um longo momento, antes de suspirar e pousar o bordado no colo. Eu não queria me meter nesse assunto de novo. Já fiz a minha parte protegendo Tainá, mas acho que vocês não vão desistir, não é? Não, senhora, respondeu Tainá. Chegamos longe demais para parar agora. Filomena assentiu lentamente. Está bem, vou contar o que sei, mas não esperem que seja fácil de ouvir. Filomena começou a relatar o que lembrava dos últimos dias de Cristiane. Segundo ela, Cristiane estava cada vez mais desesperada, temendo pela segurança de Tainá e, ao mesmo tempo, tentando proteger a si mesma das ameaças de Beatriz e do pai. No dia em que ela me trouxe Tainá,
Cristiane me disse que estava sendo pressionada a fazer algo que ela não queria. Disse que Beatriz estava tentando manipular a situação, mas ela não confiava em ninguém da família, a não ser em você, Vinícius, disse Filomena, olhando diretamente para ele. Vinícius sentiu um aperto no peito. Sua mãe confiava nele, mas ele era apenas uma criança na época, incapaz de ajudar. O que aconteceu depois? Perguntou ele. Ela voltou para a mansão naquela noite e desapareceu no dia seguinte. Nunca mais soube dela, mas uma coisa eu sei, ela não foi embora porque quis, ela foi silenciada. As palavras de Filomena eram pesadas, mas traziam uma clareza que Vinícius e Tainá precisavam agora, tinham mais pistas para seguir e uma determinação ainda maior de descobrir toda a verdade. A revelação de Dona Filomena pairava no ar como um peso insuportável. Vinícius e Tainá voltaram para a mansão em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. As palavras de Filomena confirmavam aquilo que ambos já temiam. Cristiane não havia desaparecido voluntariamente. Sua ausência era fruto de uma conspiração, e a principal suspeita era Beatriz. Agora sabemos que ela foi silenciada, mas ainda não temos provas concretas para confrontar a Beatriz ou qualquer outra pessoa, disse Vinícius, quebrando o silêncio enquanto caminhavam pelo corredor principal da mansão. Temos que encontrar mais evidências, respondeu Tainá, com a determinação clara em sua voz. Algo que ligue diretamente Beatriz e o avô ao desaparecimento da nossa mãe. Eu sei que elas estão escondidas em algum lugar desta casa. Vinícius assentiu. Ele sabia que Tainá estava certa, mas também sabia que mexer mais fundo nos segredos da família colocaria ambos em risco. No dia seguinte, enquanto Vinícius estava em uma reunião importante, Tainá decidiu explorar mais a mansão. Ela sabia que estava ultrapassando os limites de suas funções, mas não podia ignorar o instinto de que algo essencial estava escondido ali. Seu primeiro destino foi a sala de arquivo no sótão, onde já haviam encontrado pistas importantes. Ao chegar, começou a vasculhar as caixas marcadas com as iniciais K. Uma delas chamou sua atenção imediatamente. Estava trancada com um pequeno cadeado. Tainá olhou ao redor, tentando encontrar algo para forçar a fechadura, com um pequeno clipe que encontrou na gaveta de uma mesa. Conseguiu abrir a caixa. Dentro, encontrou uma coleção de diários que pareciam pertencer a Cristiane. A caligrafia elegante era inconfundível. Folheando as páginas, encontrou passagens que confirmavam o medo que Cristiane sentia de sua família. Beatriz está pressionando meu pai para tomar uma atitude drástica. Eles querem me separar de minha filha e apagar qualquer rastro de que ela exista, mas eu não vou deixá-los vencer. As palavras eram angustiantes. Mas o que mais chamou a atenção de Tainá foi uma folha dobrada entre as páginas. Era um bilhete manuscrito, aparentemente escrito às pressas. Se algo acontecer comigo, procure por Elisa. Ela sabe de tudo. Tainá franziu o senho. Quem era Elisa? E onde ela poderia estar agora? Quando Vinícius voltou da reunião, Tainá correu para encontrá-lo no escritório. Achei algo importante, disse ela, entregando o diário e o bilhete. Vinícius leu com atenção, seus olhos se estreitando ao chegar ao nome de Elisa. Elisa. Eu já ouvi esse nome antes. Ela era uma das governantas da mansão quando eu era criança. Minha mãe confiava muito nela. Mas depois que minha mãe desapareceu, Elisa foi demitida. Você sabe onde ela está agora? Perguntou Tainá, ansiosa. Não tenho certeza, mas posso descobrir. Vinícius pegou o telefone e ligou para um contato antigo, um dos poucos funcionários que havia permanecido leal à sua mãe durante todos esses anos. Depois de uma breve conversa, ele desligou, parecendo aliviado. Ela mora em uma cidade pequena, a algumas horas daqui. Podemos ir amanhã. Na manhã seguinte, Vinícius e Tainá partiram rumo à cidade onde Elisa vivia. O trajeto foi silencioso, mas a tensão entre os dois era evidente quando chegaram. Encontraram Elisa em uma casa modesta, cercada por um pequeno jardim florido. A idosa os recebeu com uma mistura de surpresa e cautela. Vinícius, é você mesmo, faz tanto tempo, disse ela, com um sorriso triste. Sim, Elisa, e esta é Tainá, minha irmã, respondeu ele, hesitando levemente. Elisa arregalou os olhos, mas não parecia surpresa.
Então você finalmente descobriu a verdade. Precisamos da sua ajuda, disse Tainá, aproximando-se. Minha mãe, Cristiane, deixou um bilhete dizendo que você sabia de tudo, o que aconteceu com ela. Elisa suspirou profundamente, como se carregasse aquele peso há décadas. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, mas sofria muito naquela casa. Seu avô e sua tia Beatriz nunca a trataram como parte da família de verdade. Quando ela engravidou, eles a pressionaram para desistir da criança. Mas Cristiane era forte. Ela se recusou a ceder. E então? Perguntou Vinícius com os punhos cerrados. Beatriz tramou tudo, convenceu seu pai de que Cristiane estava desestabilizando a família. Eles ameaçaram levar Tainá para longe dela. E quando isso não funcionou, decidiram calá-la de vez. Você sabe o que fizeram com ela? Perguntou Tainá, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Elisa hesitou, como se tivesse medo de dizer as palavras em voz alta. Eu não sei onde ela está, mas ouvi conversas. Beatriz disse que Cristiane não seria mais um problema. Eu sabia que isso significava que algo terrível havia acontecido. Ao voltar para a mansão, Vinícius e Tainá estavam mais determinados do que nunca a confrontar Beatriz. As palavras de Elisa confirmavam o que eles já suspeitavam. Beatriz estava diretamente envolvida no desaparecimento de Cristiane, mas Beatriz não era o único obstáculo. Outros membros da família começaram a desconfiar das ações de Vinícius e Tainá, e rumores começaram a circular sobre a investigação que estavam conduzindo. Naquela noite, enquanto revisavam os documentos e diários no escritório, Vinícius recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, uma voz fria e ameaçadora disse: Cuidado com o que você está fazendo, Vinícius. Algumas coisas deveriam ficar no passado. Ele desligou o telefone, seu rosto sombrio. Eles sabem que estamos chegando perto, mas isso só me dá mais certeza de que estamos no caminho certo. Tainá assentiu. Não importa o que aconteça. Não podemos parar agora. Precisamos de justiça pela nossa mãe. A tensão na mansão Albuquerque estava insuportável. Vinícius e Tainá sentiam que o cerco estava se fechando. A ligação anônima que Vinícius recebera na noite anterior era apenas mais uma prova de que eles estavam mexendo em um vespeiro. Ainda assim, nenhum dos dois estava disposto a desistir. Logo pela manhã, Vinícius decidiu visitar Dona Filomena mais uma vez. Ele sentia que havia algo que a idosa ainda não tinha revelado. Talvez algo que poderia trazer a peça final para completar o quebra-cabeça. Ao chegar à casa simples onde Tainá cresceu, encontrou Dona Filomena sentada na varanda, com o olhar distante. Ela parecia cansada, mas, ao vê-lo se aproximar, um brilho de alerta passou por seus olhos. Você de novo. Vinícius, o que quer agora? Perguntou, ajustando os óculos com as mãos trêmulas. Preciso que a senhora me diga a verdade, Dona Filomena. Tudo o que sabe sobre o desaparecimento da minha mãe, sei que há mais do que o que já foi dito, insistiu Vinícius, com um tom que misturava respeito e urgência. Filomena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão. Tainá, que havia chegado logo atrás de Vinícius, colocou a mão no ombro da avó. Vó, por favor, agora não tem mais como voltar atrás. Precisamos saber. Filomena suspirou profundamente, como se carregasse o peso daquele segredo por tempo demais. Está bem, vocês merecem saber, mas prometam que vão ter cuidado essas pessoas. Elas são capazes de tudo. Dona Filomena começou a contar o que lembrava com detalhes. No dia em que sua mãe trouxe você para mim, Tainá, ela estava desesperada. Disse que Beatriz e o pai dela estavam planejando algo contra ela. Ela não confiava em ninguém, nem no próprio marido. Tudo o que ela queria era que você estivesse em segurança. Tainá engoliu em seco, enquanto Vinícius mantinha os olhos fixos na idosa, absorvendo cada palavra. Ela passou a noite comigo, mas no dia seguinte, voltou para a mansão. Disse que precisava pegar alguns documentos que poderiam ajudá-la a se proteger. Mas, depois disso, nunca mais a vi, nem soube o que aconteceu com ela. E você nunca tentou descobrir? Perguntou Vinícius, sua voz tensa. Claro que tentei. Fui até a mansão dias depois, mas Beatriz foi fria e cortante. Disse que Cristiane havia fugido, que não queria mais ser encontrada. Mas eu sabia que era mentira. Aquela mulher, Beatriz,
Sempre foi cruel. Ela tinha uma ambição sem limites. Tainá sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era difícil ouvir o relato e imaginar o que sua mãe havia passado. Vinícius, por outro lado, parecia tomado por uma fúria contida. Se minha mãe confiou em você, então ela sabia que estava em perigo, disse ele. E Beatriz não pode sair impune por isso. Quando voltaram para a mansão, Vinícius e Tainá começaram a formular um plano. Agora, tinham mais evidências, mas ainda precisavam encontrar algo que pudesse incriminar diretamente Beatriz e o avô. Vinícius decidiu vasculhar o cofre que ficava no escritório principal, um lugar onde ele sabia que a família guardava documentos sensíveis. Para isso, precisaria da ajuda de um funcionário de confiança, Jorge, que trabalhava na segurança da casa há décadas. Jorge, preciso da sua ajuda. Quero acessar o cofre no escritório, disse Vinícius. Sem rodeios. Jorge hesitou por um momento, mas sabia que Vinícius estava lutando por algo maior. Tudo bem, senhor Vinícius, mas se alguém descobrir, estamos arriscando nossos empregos. Eu assumo toda a responsabilidade. Só preciso encontrar o que está lá dentro. Com a ajuda de Jorge, Vinícius conseguiu abrir o cofre. Dentro, encontrou uma pasta cheia de documentos antigos. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Era uma ordem judicial que declarava Cristiane mentalmente instável, assinada por Beatriz e pelo avô. Isso foi forjado, disse Vinícius, segurando o documento com força. Minha mãe nunca teve problemas mentais. Eles usaram isso como desculpa para controlá-la. Além da ordem judicial, havia uma escritura de transferência de bens, que mostrava que todo o patrimônio de Cristiane havia sido repassado para o nome de Beatriz, dias antes de seu desaparecimento. Eles não só a tiraram do caminho, eles roubaram tudo o que era dela, disse Tainá, incrédula, com as provas em mãos. Vinícius sabia que estava na hora de confrontar Beatriz diretamente. Ele convocou uma reunião familiar, usando a desculpa de que precisava discutir assuntos financeiros. Quando todos estavam reunidos no salão principal, ele entrou com os documentos em mãos e uma expressão sombria. Chegamos ao fim das mentiras, disse ele, olhando diretamente para Beatriz. Ela ergueu as sobrancelhas, fingindo inocência. Do que você está falando, Vinícius? Estou falando da minha mãe, Cristiane, de como você e o nosso avô a destruíram. Beatriz tentou manter a compostura, mas o tom firme de Vinícius e os olhares de todos os presentes a deixaram desconfortável. Você está se baseando em suposições? Não tem provas de nada. Vinícius colocou os documentos sobre a mesa, um a um, a ordem judicial, a escritura de transferência e, por último, a carta que Tainá havia encontrado. Isso é o suficiente para incriminar você, e se você não falar a verdade agora, eu farei questão de expor tudo publicamente. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Avaliando suas opções, finalmente, suspirou e recostou-se na cadeira. Está bem, vocês querem a verdade. A verdade é que sua mãe era uma ameaça para esta família. Ela se recusava a seguir as regras, desafiava o nosso pai e queria expor os segredos que sustentavam nosso nome. Então vocês a silenciaram, disse Tainá, com a voz firme, mas carregada de emoção. Foi o que precisávamos fazer para proteger o legado da família, respondeu Beatriz, sem remorso. Vinícius sentiu a fúria crescer dentro de si, mas se controlou. Proteger o legado. Vocês destruíram uma mulher, roubaram tudo dela, e agora querem justificar isso como um sacrifício necessário. Beatriz o encarou. Sem palavras, ela sabia que, naquele momento, havia perdido. A confissão de Beatriz pairava no ar como uma bomba recém-explodida. O salão principal da mansão, geralmente imponente e austero, parecia agora sufocante, envolto em um silêncio pesado. Vinícius encarava sua tia com uma mistura de incredulidade e raiva. Tainá, por sua vez, sentia as pernas tremerem, mas manteve-se firme ao lado do irmão. Você sabia disso o tempo todo? Perguntou Vinícius, sua voz baixa, mas carregada de emoção. Eu sabia o que precisava ser feito, respondeu Beatriz, cruzando os braços. Cristiane estava colocando todos nós em perigo. Ela queria trazer escândalos para nossa família, expor coisas que deveriam permanecer enterradas.
coisas como a existência da Tainá? Perguntou ele, apontando para a irmã, que se mantinha em silêncio, mas com os olhos marejados. Beatriz desviou o olhar, mas não negou. Seu avô acreditava que isso era o melhor para todos. Ele foi quem tomou a decisão final. Eu apenas segui suas ordens. Ordens. Você está tentando se isentar disso. Você assinou documentos falsos, tirou tudo o que era dela e ainda quer se esconder atrás de desculpas fracas, retrucou Vinícius, elevando a voz. Beatriz finalmente perdeu a paciência. E o que você quer que eu diga? Vinícius, que sinto muito, que foi um erro. Eu fiz o que era necessário para preservar esta família. Preservar esta família. Interveio Tainá, sua voz finalmente quebrando o silêncio. Você destruiu a sua própria irmã. Tirou tudo dela, inclusive a chance de ser mãe. E quer que isso seja justificável porque era o melhor para a família. Não há nada que justifique o que vocês fizeram. Vinícius sabia que precisava agir rapidamente. Beatriz havia confessado parcialmente, mas ainda não entregara a peça mais importante do quebra-cabeça. O que realmente aconteceu com Cristiane. Você vai nos contar tudo agora, Beatriz, disse ele, aproximando-se da mesa onde os documentos estavam. Ou eu entrego isso à polícia, e você sabe que será impossível escapar dessa vez. Beatriz o olhou fixamente, como se tentasse avaliar se ele estava blefando. Mas o tom sério e a determinação no rosto de Vinícius eram inconfundíveis. Ela finalmente suspirou, como se o peso de décadas estivesse começando a cair sobre ela. Cristiane foi enviada para longe, disse ela com a voz mais baixa. Enviada para onde? Perguntou Vinícius, cruzando os braços. Ela foi levada a uma clínica psiquiátrica. Nosso pai acreditava que era a única maneira de controlá-la. Ele forjou os documentos que atestavam sua instabilidade mental e eu os assinei. Ela nunca saiu de lá, até onde eu sei. As palavras de Beatriz fizeram o sangue de Tainá gelar. Você aprendeu em uma clínica e nunca se preocupou em saber o que aconteceu depois. Eu não tinha escolha, retrucou Beatriz. Agora visivelmente nervosa. Seu avô controlava tudo, ele deu as ordens e ninguém ousava questioná-lo. Você não só questionou, como ajudou a executar, disse Vinícius, com frieza. Com essa nova informação, Vinícius e Tainá decidiram agir imediatamente. A clínica mencionada por Beatriz ficava em uma cidade pequena, a cerca de 2 horas da mansão. Vinícius ligou para Jorge, seu funcionário de confiança, e pediu que ele investigasse discretamente se a clínica ainda estava em funcionamento, enquanto aguardavam a resposta. Tainá não conseguia conter as emoções. Ela se sentou no jardim da mansão, olhando para o céu enquanto as lágrimas desciam silenciosamente pelo rosto. Você está bem? Perguntou Vinícius, aproximando-se e sentando ao lado dela. Eu nem sei como responder isso, Vinícius, disse ela, enxugando as lágrimas rapidamente. Eu passei a vida toda acreditando que minha mãe tinha me abandonado. E agora descobri que ela foi tirada de mim, presa como uma criminosa, apenas por querer me proteger. Eu sei que é muito para processar, disse ele, colocando uma mão reconfortante no ombro dela. Mas prometo que vamos até o fim. Não importa o que aconteça. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Tainá assentiu, mas sabia que o caminho seria difícil naquela noite. Jorge retornou com informações importantes. A clínica ainda estava em funcionamento, mas sob uma nova administração, ele também conseguiu confirmar que Cristiane Albuquerque havia sido registrada como paciente anos atrás, mas não havia nenhum registro claro sobre sua alta ou óbito. Isso significa que ela pode estar viva, disse Tainá, com os olhos brilhando de esperança. Ou significa que tentaram apagar tudo sobre ela, respondeu Vinícius, cauteloso. Mas é um ponto de partida. Vamos para lá amanhã. Na manhã seguinte, Vinícius e Tainá chegaram à clínica. O lugar era antigo, com muros altos e portões de ferro que davam uma sensação de isolamento. Eles foram recebidos pela administradora, uma mulher de meia idade que parecia desconfiada do interesse deles. Podemos ajudá-los? Perguntou a mulher, ajustando os óculos. Estamos procurando informações sobre uma antiga paciente, Cristiane Albuquerque, disse Vinícius, mostrando os documentos que havia levado. A mulher analisou os papéis,
mas franziu o senho. Este nome não consta em nossos registros atuais, mas se ela foi internada há décadas, talvez os arquivos ainda estejam nos documentos antigos. Eles foram levados a um depósito nos fundos, onde pastas e caixas com documentos antigos estavam armazenados. Tainá começou a vasculhar as caixas freneticamente, enquanto Vinícius verificava os arquivos mais recentes. Após quase 1 hora de busca, Tainá encontrou um prontuário com o nome de sua mãe. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. Lá estavam detalhes sobre a internação de Cristiane, mas o último registro era datado de 5 anos atrás. Estado estável, paciente transferida para cuidados externos sob supervisão de parte interessada. Lia-se na última linha. Transferida para onde? Perguntou Tainá, olhando para Vinícius com desespero. Parte interessada. Isso significa que alguém da família interveio, disse ele, apertando os punhos. Beatriz ou nosso avô, provavelmente, concluiu Tainá, com a voz cheia de raiva, enquanto saíam da clínica. Vinícius recebeu uma ligação urgente de Jorge. Senhor Vinícius, Beatriz está agindo rápido. Parece que ela está tentando se desfazer de documentos na mansão. Ela deve ter percebido que vocês estão perto de algo grande. Vinícius desligou o telefone e olhou para Tainá. Precisamos voltar agora. Beatriz sabe mais do que disse, e não vamos deixar que ela apague o que resta da nossa mãe. O carro acelerava pelas estradas que levavam de volta à mansão. Tainá, sentada no banco ao lado de Vinícius, sentia o coração bater acelerado. A confirmação de que sua mãe havia sido transferida da clínica psiquiátrica e de que alguém da família havia orquestrado isso era ao mesmo tempo um alívio e uma fonte de angústia. Cristiane poderia estar viva, mas as chances de Beatriz destruir qualquer rastro que levasse a ela estavam aumentando rapidamente. Ela sabe que estamos perto, disse Vinícius, com o olhar fixo na estrada. Se Beatriz realmente transferiu nossa mãe, ela fará de tudo para apagar os registros restantes. Mas por que ela manteria minha mãe viva? Por que não simplesmente? Tainá hesitou em terminar a frase. Porque, morta ou viva, minha mãe ainda era útil para o controle da família, respondeu Vinícius. Eles poderiam usá-la para manipular narrativas ou justificar decisões. Tudo sempre foi sobre poder para Beatriz e o nosso avô. Tainá ficou em silêncio. Pensando na crueldade daquela família que nunca conheceu, ao chegarem à mansão, Vinícius e Tainá perceberam imediatamente que algo estava errado. Uma movimentação incomum de empregados, carregando caixas, saía do salão principal, e Beatriz estava no centro da cena, dando ordens com gestos impacientes. Certifiquem-se de que todos os documentos sejam destruídos imediatamente, disse ela em voz alta. Chegamos na hora certa, murmurou Vinícius, sem perder tempo. Ele entrou pela porta principal, seguido de perto por Tainá. A presença deles interrompeu a operação, e os empregados congelaram no lugar, Zintodi, enquanto Beatriz os encarava com uma mistura de surpresa e irritação. O que você pensa que está fazendo, Beatriz? Perguntou Vinícius, aproximando-se da mesa onde várias pastas estavam empilhadas. Eu não preciso explicar minhas ações a você, respondeu ela com a voz afiada. Quando envolve a memória da minha mãe? Precisa sim, retrucou ele, puxando uma das caixas que estavam prestes a ser levadas. Beatriz avançou em direção a ele, mas Tainá se interpôs. Você já destruiu o suficiente da vida dela. Não vai se livrar do que restou. A tensão no ambiente era palpável. Beatriz olhou para Tainá com desprezo, mas também com uma pontada de medo. Ela sabia que estava encurralada. Vocês acham que vão mudar alguma coisa? Essa família sempre será o que é. Seus ideais fracos não vão destruir o legado que construímos, disse Beatriz, tentando manter o controle da situação. Você chama isso de legado, retrucou Vinícius, apontando para os documentos. Destruir vidas, manipular pessoas, roubar bens. Isso não é um legado, é uma farsa. Enquanto Vinícius confrontava Beatriz, Tainá começou a abrir as caixas e examinar os papéis. A maioria parecia ser registros financeiros, mas em uma das pastas encontrou algo que chamou sua atenção. Um relatório médico com o nome de sua mãe. Vinícius, aqui, chamou ela, segurando o documento. Ele pegou o papel e leu rapidamente. Era um relatório atualizado da clínica, mas ao contrário do que haviam encontrado antes,
Esse indicava um endereço para onde Cristiane havia sido transferida, uma propriedade afastada pertencente à família Albuquerque. Ela está viva, disse Tainá, com a voz embargada. Beatriz tentou pegar o documento, mas Vinícius segurou seu braço. Acabou, tia. Nós sabemos onde ela está. Vocês realmente acham que vão conseguir alcançá-la? Retrucou Beatriz, com um sorriso frio. Eu aviso que não será tão simples, e mesmo que cheguem lá, talvez seja tarde demais. Isso é uma ameaça? Perguntou Tainá, encarando-a com fúria. Não, é uma realidade, respondeu Beatriz, afastando-se com uma expressão de falsa superioridade. Vinícius não perdeu tempo. Ele ordenou a Jorge que supervisionasse os empregados e garantisse que mais nenhum documento fosse destruído. Enquanto isso, ele e Tainá saíram imediatamente rumo ao endereço indicado no relatório médico. A propriedade ficava a cerca de 1 hora de distância, em uma área isolada. Era uma casa antiga, rodeada por árvores e protegida por altos muros. Ao chegarem, notaram que o lugar parecia quase abandonado, mas havia luzes acesas em algumas janelas. Você acha que ela está aqui mesmo? Perguntou Tainá, com a voz cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Só há um jeito de descobrir, respondeu Vinícius, estacionando o carro. Eles desceram e caminharam até o portão, que estava destrancado ao empurrá-lo. Ouviram o ranger das dobradiças, um som que ecoou pelo ambiente silencioso. Ao entrarem na propriedade, foram recebidos por uma enfermeira que parecia surpresa com a presença deles. Quem são vocês? Perguntou a mulher, franzindo a testa. Somos filhos de Cristiane Albuquerque, respondeu Vinícius. Direto. Sabemos que ela está aqui. Queremos vê-la. A enfermeira hesitou, olhando para eles como se avaliasse a situação. Finalmente suspirou. Sigam-me. Eles foram conduzidos por um longo corredor até um quarto nos fundos da casa. Ao abrir a porta, Tainá sentiu as pernas ficarem fracas. Lá estava Cristiane, sentada em uma cadeira perto da janela, olhando para fora com um semblante sereno, mas distante. Mãe, chamou Tainá, com a voz embargada. Cristiane virou-se lentamente, seus olhos pousando em Tainá e Vinícius. Por um momento, houve um lampejo de reconhecimento em seu olhar, mas logo desapareceu. Quem são vocês? Perguntou ela, com a voz fraca. Tainá sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sou eu, mãe, Tainá, sua filha. Cristiane franziu o senho, como se estivesse tentando lembrar. Vinícius se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Mãe, sou eu, Vinícius, seu filho. Ela os olhou por alguns segundos, antes de murmurar, Vinícius, Tainá. Embora fosse apenas um sussurro, para os dois era uma confirmação. Cristiane estava ali, viva. Mas os anos de isolamento haviam deixado marcas profundas. O momento era ao mesmo tempo emocionante e doloroso. Cristiane, a mulher que havia sido arrancada de sua própria vida, estava finalmente diante de seus filhos, para Tainá. Era como tocar em uma memória que nunca teve a chance de construir. Para Vinícius, era uma mistura de alívio e culpa. Alívio por ela estar viva e culpa por não ter conseguido protegê-la quando mais precisava. Mãe, somos nós. Estamos aqui para te levar de volta para casa, disse Vinícius, tentando conter a emoção em sua voz. Cristiane os olhava com olhos perdidos, como se estivesse tentando conectar os nomes aos rostos. Tainá, Vinícius, murmurou novamente, repetindo os nomes como se fossem ecos de um passado que ela mal conseguia alcançar. Tainá segurou a mão da mãe com delicadeza, sentindo a fragilidade de seus dedos. Eu esperei por esse momento minha vida inteira, mãe. Eu sabia que a senhora não tinha me abandonado. Eu sabia que havia algo errado. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Cristiane, mas ela permaneceu em silêncio, apenas observando os dois com um olhar carregado de tristeza e confusão. A enfermeira, que havia ficado à porta, finalmente quebrou o silêncio. A senhora Cristiane tem estado aqui sob cuidados intensivos por anos. Ela passou por traumas profundos, tanto físicos quanto emocionais. Seu estado mental é delicado. Algumas memórias podem voltar, mas outras, talvez nunca retornem. Tainá sentiu o peito apertar. Tudo o que queria era abraçar sua mãe e levá-la para casa,
mas agora compreendia que os danos causados pela família Albuquerque iam muito além do que imaginava. Como ela foi trazida para cá? Perguntou Vinícius, virando-se para a enfermeira. Há muitos anos, uma mulher chamada Beatriz Albuquerque nos procurou. Disse que a senhora Cristiane precisava de cuidados especializados e pagou para que tudo fosse mantido em sigilo. Desde então, recebemos apenas transferências bancárias para cobrir os custos, mas nunca houve visitas. Claro que não houve visitas, murmurou Vinícius, com raiva evidente. Ela não queria que ninguém soubesse que minha mãe estava viva. Os dois passaram horas com Cristiane, tentando contar partes de suas vidas, esperando que algo despertasse nela. Tainá falou sobre sua infância com Dona Filomena, sobre os sacrifícios da avó e o quanto sempre desejou saber mais sobre sua mãe. Vinícius falou sobre sua vida na mansão, sobre como sempre sentiu a ausência da mãe como um buraco impossível de preencher. Ele mencionou o diário que encontrou, os bilhetes deixados por ela, tudo o que o levou até aquele momento. Cristiane parecia ouvir atentamente, mas as respostas vinham em fragmentos desconexos. Ela mencionou poucas memórias do passado, como a última vez que segurou Tainá em seus braços e o quanto sentia saudades de Vinícius quando ele era apenas um menino. Eu tentei protegê-los, disse ela em um momento de lucidez, olhando para Tainá com lágrimas nos olhos. Eu só queria que vocês estivessem seguros. E a senhora conseguiu, mãe, respondeu Tainá, segurando sua mão com força. A senhora me salvou, e agora vamos salvar você. Ao deixarem o quarto, Vinícius e Tainá discutiram o próximo passo. Não podemos deixá-la aqui, disse Tainá com firmeza. Concordo, mas precisamos garantir que ela receba os cuidados de que precisa. Vamos levá-la para um lugar seguro, longe da influência da nossa família. Tainá assentiu, mas sabia que a jornada estava longe de terminar. E Beatriz? Ela não vai aceitar isso facilmente. Deixe Beatriz comigo, disse Vinícius com os olhos cheios de determinação. Ela já fez o suficiente para destruir nossas vidas. Agora é a vez dela pagar por tudo. De volta à mansão, Vinícius entrou no salão principal onde Beatriz estava sentada, tranquilamente tomando chá. A visão dela, tão relaxada, fez o sangue de Vinícius ferver. Está feito, tia. Encontramos minha mãe, disse ele, sem rodeios. Beatriz ergueu os olhos lentamente, mas sua expressão não mostrava surpresa, apenas uma leve irritação. Eu imaginei que vocês chegariam até ela eventualmente. E agora, o que pretende fazer? Expor você e tudo o que você fez, a ordem judicial forjada, o roubo dos bens dela e o fato de que você a manteve presa por décadas? Não há como escapar dessa vez. Beatriz soltou uma risada seca. Você é tão ingênuo, Vinícius. Acha que destruir meu nome vai resolver alguma coisa? A família Albuquerque não é apenas uma pessoa. Somos um império, e impérios não caem tão facilmente. Eu não estou aqui para destruir a família, retrucou Vinícius, aproximando-se dela com passos firmes. Estou aqui para corrigir os erros que você cometeu. Minha mãe nunca terá justiça completa, mas o mínimo que posso fazer é tirar você do poder. Beatriz finalmente perdeu a compostura. Você não tem ideia do que está fazendo, Vinícius. Se você continuar, vai destruir tudo o que construímos. Se é isso que for necessário para proteger minha mãe e minha irmã, então que seja, respondeu ele, virando as costas e deixando a sala sem dar chance para Beatriz retrucar, mais tarde. Vinícius acionou advogados de confiança para começar os processos legais contra Beatriz. Ele sabia que a batalha seria longa, mas estava disposto a enfrentar tudo para garantir que Cristiane e Tainá recebessem a justiça que mereciam. Enquanto isso, Tainá passou a maior parte do tempo ao lado de Cristiane, conversando com ela, ajudando nos cuidados e tentando trazer de volta as partes da mulher que haviam sido apagadas pelos anos de sofrimento. Vamos superar isso juntas, mãe, disse ela, segurando a mão de Cristiane. A senhora nunca mais estará sozinha. Cristiane sorriu levemente, como se uma pequena parte de sua alma começasse a se reacender. Os dias que se seguiram foram intensos e marcados por reviravoltas. Vinícius estava determinado a corrigir os erros do passado, mas sabia que a luta contra Beatriz e os resquícios do poder do avô seria árdua. No entanto, ele não estava sozinho. Pela primeira vez, sentia que tinha uma verdadeira família ao seu lado, Tainá e Cristiane.
A primeira vitória legal à ação judicial contra Beatriz foi um movimento arriscado, mas necessário. Com os documentos que Vinícius e Tainá haviam encontrado, os advogados conseguiram iniciar um processo sólido contra ela, que incluía a forja de documentos, apropriação de bens e confinamento ilegal de Cristiane. A mídia rapidamente soube do caso, e o nome Albuquerque estampava manchetes. Beatriz tentou manter a compostura, mas era claro que sua influência estava desmoronando. O conselho administrativo da empresa de Vinícius, percebendo a gravidade das acusações, começou a se distanciar dela. Ela sempre se escondeu atrás do nome da família. Disse Vinícius em uma reunião com os conselheiros. Mas agora é hora de mostrar que somos capazes de reconstruir com dignidade, sem o peso das mentiras que ela criou. O apoio que ele recebeu foi surpreendente. Muitos membros da família, antes intimidados por Beatriz, começaram a se posicionar a favor de Vinícius. Beatriz enfrenta a verdade uma semana depois. Beatriz foi oficialmente intimada a comparecer a uma audiência judicial. No tribunal, ela manteve o mesmo ar de superioridade que sempre ostentava, mas conforme as evidências eram apresentadas, ficou claro que não havia escapatória. Tainá testemunhou com firmeza. Falando sobre os danos causados à sua mãe e a vida que foi roubada dela, sua voz não tremia, mesmo diante do olhar frio de Beatriz. Minha mãe foi tratada como um fardo por aqueles que deveriam protegê-la. Tudo o que ela fez foi lutar pelo direito de me amar e me criar, e por isso foi punida. Não há justificativa para o que aconteceu. Disse Tainá, suas palavras carregadas de emoção. Vinícius também testemunhou, expondo o impacto que o desaparecimento de sua mãe teve em sua vida e a luta que enfrentou para descobrir a verdade. Beatriz tentou se defender, mas as evidências e os testemunhos foram esmagadores quando a sentença foi dada, prisão por seus crimes e a devolução dos bens usurpados de Cristiane. O salão do tribunal foi tomado por uma sensação de alívio. A reconstrução de Cristiane com Beatriz fora do caminho. Vinícius e Tainá concentraram seus esforços em cuidar de Cristiane. A recuperação dela era lenta, mas constante. Sob os cuidados de médicos especializados e com o amor incondicional dos filhos, Cristiane começou a mostrar sinais de melhora. Eu não consigo lembrar de tudo, disse ela uma noite, enquanto estava sentada no jardim da nova casa onde agora viviam. Mas consigo sentir. Sinto que vocês me amam, e isso é o suficiente para mim. Tainá sorriu, sentando-se ao lado da mãe e segurando sua mão. E nós estaremos aqui para te lembrar, sempre que precisar. Vinícius, que observava de longe, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas o simples fato de ter sua mãe de volta e saber que Tainá estava ao seu lado era o suficiente para ele. Uma nova jornada à mansão Albuquerque foi vendida, e Vinícius doou uma grande parte do dinheiro para instituições de caridade, honrando a promessa que fez a si mesmo de limpar o nome da família. Ele também começou a trabalhar em projetos que promoviam justiça social, determinado a criar um legado baseado em princípios diferentes dos que haviam marcado sua família no passado. Tainá, por sua vez, começou a construir uma nova vida ao lado da mãe. Ela deixou o trabalho como faxineira e começou a estudar, algo que sempre sonhou, mas nunca teve a oportunidade de fazer. Você merece o mundo, Tainá, disse Vinícius em uma de suas conversas. E eu vou fazer o possível para garantir que você tenha tudo o que precisa para conquistá-lo. Eu já tenho o que preciso. Respondeu ela. Minha mãe, meu irmão e uma segunda chance. O resto eu construo com minhas próprias mãos. O legado de amor e esperança. Meses depois, Cristiane, Tainá e Vinícius estavam juntos em uma pequena cerimônia em homenagem à Dona Filomena, que havia falecido pouco depois de ver Cristiane resgatada. Era um momento de despedida, mas também de gratidão. Ela salvou nossas vidas, disse Tainá, enxugando as lágrimas. E tudo o que faço daqui em diante será para honrar o sacrifício dela. Vinícius assentiu. Ela nos deu uma segunda chance. E vamos garantir que essa chance seja usada para trazer algo bom ao mundo. Enquanto Tainá e Vinícius observavam Cristiane no jardim, brincando com flores, uma sensação de paz os envolveu. O peso das mentiras e do sofrimento finalmente começava a desaparecer,
e no lugar dele surgia algo muito mais poderoso, um amor inabalável que superava até mesmo as maiores adversidades. Estamos em casa agora, disse Tainá, sorrindo para o irmão. Sim, estamos, respondeu Vinícius, retribuindo o sorriso. E juntos, eles começaram a escrever um novo capítulo, um que seria definido pela verdade, pela justiça e pelo amor que finalmente tinham.